Oi, gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Professor Fabrício Menezes de Biologia, sejam bem-vindos. Iremos fazer a resolução de uma prova que foi aplicada nos segundos anos do Arquidiocesano, sobre o reino protista ou protoctista, protozoários, algas unipluricelulares. Nós vamos responder as questões que foram trabalhadas com os alunos e tirar as dúvidas de cada uma destas, ok? Vamos seguindo a nossa ideia. Primeira questão, né? Na verdade, essas questões foram aplicadas no Google Forms, não é, galerinha? E elas foram aplicadas possivelmente em ordem aleatória. Então, dependendo de como vocês receberam a prova de vocês, pode ser que essa não tenha sido a primeira questão, certo? Mas vamos resolver todas. O mundo dos micróbios é formado por inúmeros seres unicelulares. Deixa eu botar aqui o nosso ponteirinho, né? Nosso apontadorzinho laser aqui, ó. Então, o mundo dos micróbios é formado por inúmeros seres unicelulares e microscópicos, não são visíveis a olho nu apenas a microscópio óptico e eletrônico, como as bactérias, os protozoários, além daqueles que não apresentam nenhuma organização celular, né, que seriam os vírus, os viroides, virusoides e prions, que ele comenta aqui, como eu falei, microscopia eletrônica, né? Destes seres, né, ele está falando de todos aí esses micróbios, esses micro-organismos, os protozoários são os mais complexos evolutivamente, pois são os únicos eucariontes com a presença de carioteca, ou seja, membrana envolvendo material genético, né? E de organelas membranosas, ok? Continuando, aí vamos no nosso comando para a gente achar nossa resposta. Ó. Os protozoários dulcícolas, o que é isso, gente? De água doce, ao serem colocados em ambientes marinhos, conseguem suportá-los, ou seja, eles sobrevivem. Enquanto os marinhos, ou seja, os protozoários, né, de água salgada, num ambiente adverso, ou seja, num ambiente de água doce, o que ocorre? Lembrem que a gente trabalhou isso nas nossas aulinhas. Praticamente os protozoários de água doce, todos eles, para sobreviver nesse ambiente, precisam de uma bolsinha que expulsa o excesso de água. É o vacúolo pulsátil ou contrátil. Se eu pego ele de água doce e coloco na água salgada, não vai acontecer nada. Esse vacúolo provavelmente ele para de pulsar, porque na água salgada, esse protozoário passa a assimilar partes dos sais desse ambiente e fica isotônico em relação ao meio. Iso é igual. Então, a mesma quantidade de água que entra, sai, né? A mesma quantidade de sais que entra, sai. Então, esse equilíbrio vai impedir ter um excesso de água podendo estourar a célula que aconteceria se fosse na água doce, ok? Então, da água doce para água salgada não acontece nada, né? Já os marinhos colocados no ambiente adverso de água doce, quando você coloca o protozoário, né, marinho em água doce, ele não tem esse vacúolo. E fora, a concentração de sais é mínima em relação à concentração de dentro, então tem muita água fora. Entra esse excesso de água. Os protozoários são seres sem parede celular, né? Lembre que a gente tem um grupo de algas também que não tem essa parede, as euglenas, então a característica é parecida com os protozoários, né? Quando eles são colocados, então, na água doce, ocorre um desequilíbrio hídrico osmótico, entra água em excesso, né? A célula não suporta, ela vai aumentando até ela estourar plasmoptise, ocorrendo a morte do indivíduo. Então, enquanto os marinhos, ao serem colocados no ambiente de água doce, o que é que vai acontecer? Pelo que a gente falou, eles murcham, sobrevivem, eles enchem com a entrada de água até seu limite e graças ao isolamento da parede celular eles param com isso? Não. Isso aí seria se ele tivesse parede celular, que é o que acontece nas células vegetais e em algumas algas, ok? Que tem parede. Estouram por desequilíbrio hídrico, ó, e por liberação de enzimas digestivas lisossômicas, nada de enzima digestiva lisossômica tem a ver com vacúolo digestivo, digestório, não tem nada a ver com esse processo. Então, vamos lá, nossa resposta, ó, morre por entrada excessiva de água e em vista a ausência do vacúolo pulsátil contrátil, já que esses protozoários não possuem esse vacúolo, ok? Então, a nossa resposta correta dessa questão,
aqui representada a letra C. A próxima questão aqui, ele mostra imagenzinhas de protozoários, né, de 3 tipos de protozoários. E ele comenta assim: os protozoários das imagens anteriores apresentam estruturas usadas para sua diferenciação e até classificação taxonômica em mastigóforos, né, que são os flagelados, letra A, os flagelozinhos, cilióforos, usam cílios, né, repleto por cílios, e os risópodes, podes, pés, lembram pés, riso e parece raiz, né? A história da ideia dos pseudópodes. São elas. Então, o que eu posso definir desses carinhas aqui em relação à classificação taxonômica e a estrutura que eles tenham no A, B e C, seria justamente o que? A quantidade de núcleos. Só é lembrar, gente, cílio, flagelo e pseudópode são estruturas de quê? Envolve núcleo, vacúolo, ribossomo, nutrição, nada disso. Né? São estruturas que permitem a locomoção desses seres e a captura de alimento, ok? Flagelos, cílios e pseudópodes, flagelo, cílio, no B, e pseudópode, a amebazinha, os pseudópodes dela, né? São estruturas que são usadas para classificar as algas, né? Uma classificação primitiva, né? Mas que é muito usada ainda até hoje, certo? Mas usando essas estruturas de locomoção e captura de alimento, né? Letra E, então, é a nossa resposta, tá bom? Olha aí, ok? O único grupo, né, que a gente acaba estudando, onde todos são parasitas e que não tem estrutura de locomoção, são dos esporozoários, certo? Ou apicomplexos, certo? É o grupo que traz 2 doenças, né? A toxoplasmose e a malária, ok? Próxima questãozinha aí, na maioria das vezes em que o homem participa do ciclo vital de parasitas heteroxenos ou heterogênicos, lembrar o que é isso, né? Parasita heteroxeno ou heterogênico é que usa mais de um hospedeiro, né? Então você tem um hospedeiro, normalmente um vetor, e um outro hospedeiro que geralmente é o hospedeiro que esse indivíduo tem um ciclo por maior tempo, tá? A gente então tem 2 tipos de hospedeiros aí. Nesse tipo de indivíduo que passa a ter ou pode ter mais de um hospedeiro, o parasita é chamado heteroxeno heterogênico. Aqueles tipos, né, que a gente acaba tendo a doença e não tem nenhum vetor que auxilie essa doença, transmitir essa doença, então a gente chamaria de parasita monoxeno monogênico, ok? Como no caso, né, da amebíase. Você não pega ameba por algum animal que traz ameba para você. Você ingere água e alimentos contaminados com o cisto da ameba para pegar a ameba, ok? Então, aí seria um parasita monoxeno ou monogênico, tá? Bem, então voltando para a ideia do parasita heteroxeno aqui da questão, né? Ele entra como hospedeiro definitivo, sendo normalmente o único local onde o parasita se reproduz sexuadamente. Então, ele está falando aqui do homem. Normalmente, o homem, quando a gente tem casos de parasitas heteroxenos, ele é o hospedeiro definitivo, certo? Sendo normalmente o único local onde o parasita se reproduz de forma sexuada. É o que marca essa diferença entre definitivo e intermediário. Todavia, o vetor transmissor geralmente é definido como hospedeiro intermediário, ou seja, nele só existe o que? Reprodução assexuada, ok? Perfeito, até aí tranquilo. Aí olha o comando aí que ele vai trazer para a gente responder a questão. Em contrapartida, existem situações em que o homem age como hospedeiro intermediário e o vetor como hospedeiro definitivo, né? Ou seja, uma exceção, né? Um destes casos, então ele vai trazer doenças e ele quer que a gente defina dessas aí qual é o que o homem não é o hospedeiro definitivo, mas sim o hospedeiro intermediário, né? E o vetor é que seria o hospedeiro definitivo. Dessas aqui, doença de Chagas, né? Segue o padrão normal, o homem é hospedeiro definitivo, né? E o barbeiro é intermediário, né? Na úlcera de Barreau, leishmaniose tegumentar, certo? Também é outra protozoose, né? A única que não é protozoose aqui é a ateníase, que é uma verminose, certo? Você pega ingerindo carne de
bovina ou suína mal cozida, certo? Contendo lá os cistozinhos, tá bom? Então, isso seria a teníase, né? Mas na teníase, um homem é o hospedeiro definitivo, certo? E o porco e o boi são hospedeiros intermediários. Então, não foge da regra, tá bom? Nem na leishmaniose ou úlcera de Bauru, né, são a mesma coisa, só que existe dois tipos de leishmaniose. A tegumentar, que é essa daqui da úlcera de Bauru, que é aquela que existem as feridas na pele, e a visceral. Né? Então, dessas aqui, a única que o hospedeiro definitivo é o vetor, no caso o mosquito Anopheles, e o homem seria o hospedeiro intermediário, seria a malária, resposta letra B de bola aqui, ok? Próxima questão. Em 2018, pesquisadores descobriram um composto capaz de impedir que o Trypanosoma cruzi saísse do intestino do inseto vetor. Né? Lembre que a transmissão aqui não é pela picada do vetor, ou seja, do barbeiro, e sim pela deposição das fezes em cima da região que ele pica. Então, você acorda, está a região com as fezes do animal, né, está infeccionada por causa da mordida do bicho, você vai coçar. Ao coçar, você joga o material com as fezes contaminados, né, no local onde você tem vasos sanguíneos que o inseto, né, no caso aí o barbeiro, que é tipo um coleóptero, né, um tipo de um inseto percevejo, né, tá? Então esse cara não tem uma capacidade de obtenção de alimento diurna, ele se esconde durante o dia e à noite ele sai para atacar a gente, né? Lembre que tem uma relação muito forte aí com casas de pau a pique, aquelas casas, né, sem reboco, onde o vetor pode se esconder e sair à noite para se alimentar do nosso sangue, né? Tanto o macho quanto a fêmea aqui podem ser transmissores, né? Não é como nos casos do mosquito, que só a fêmea é transmissora, tá? E aqui é pelas fezes dele, ok? Então ele está afirmando que em 2018 pesquisadores descobriram um composto capaz de impedir que o Trypanosoma cruzi, que é o protozoário, o agente etiológico causador, né, da doença de Chagas, saísse do intestino do vetor, ou seja, saísse em suas fezes. Além disso, o composto também evitou a contaminação dos ovos da fêmea, né, vetor, com o Trypanosoma cruzi. Então, a fêmea que recebe esse composto, ela produz indivíduos, ovos, com novos barbeiros, sem o Trypanosoma cruzi, ou seja, sem o parasita. Então, você diminui a circulação, né, da doença, diminui esse ciclo aí do parasita. Reduziu a quantidade de ovos, ou seja, ainda, além de diminuir a proliferação da doença para novos vetores, também diminuiu a quantidade de ovos do barbeiro, certo? No caso da fêmea, ao pôr esses ovos, tá bom? Então, gente, essa descoberta pode reduzir o ciclo da transmissão, né? Por tudo isso, e da doença de Chagas. Pois, perceba, ele dá uma sequência, né? E pede para que você interprete essa sequência, analisando a questão de como ele reduz o ciclo da transmissão da doença, né? Aí a gente tem várias formas aqui, né? Torna escassa a disseminação da doença pela picada do mosquito, né? Não dissemina pela picada, lembre, é pelas fezes do animal. Baixa transmissão pela ingestão de alimentos contaminados, existe essa forma também de contaminação pela ingestão dos alimentos contaminados com as fezes do percevejo, ó, isso está certo, certo? E pela diminuição na origem de novas fêmeas vetores. Aí, opa, a segunda informação que ele dá não é essa. Ele não diz que forma menos fêmeas, certo? Ele diz que evita a contaminação dos ovos, né, dessa fêmea, ou seja, evita a contaminação de novos insetos vetores que são produzidos, ok? Então, essa letra C não teria como ser a resposta, tá bom? Gera um decréscimo do número de infectados por menos mosquitos anófeles. Opa, mosquito anófeles não tem nada a ver com doença de Chagas, tem a ver com malária, certo? Eleva a saída dos parasitas do sangue do carrapato. Opa, carrapato estrela, febre maculosa, é outra doença, não tem nada a ver com doença de Chagas. Né? Então, dessas alternativas, ó, perceba que a letra A diminui a contaminação das fezes do barbeiro que picam os animais do meio, né? Então, como sai menos
protozoário causador da doença das fezes, né, no intestino desses caras, obviamente diminui a contaminação das fezes do barbeiro, que é o que acaba contaminando a gente, ou os alimentos em que a gente ingere com a possível contaminação das fezes desse animal, né? Também diminui, ó, os novos barbeiros gerados por uma fêmea já contaminada, que é o que ele fala aqui. O composto evitou também a contaminação dos ovos da fêmea. Então, se evita a contaminação dos ovos, você vai produzir menos vetores com o Trypanosoma cruzi, certo? E a terceira e última informação, além de tornar menor também a população destes possíveis vetores, reduz a quantidade de ovos. Se reduz a quantidade de ovos, reduz a população destes vetores da doença, ok? Então, a nossa resposta correta, né, interpretativamente, seria a letra A, ok? Nessa questão aí, que é uma questão do Enem, as algas são uma opção sustentável na produção de biocombustível, pois possuem estrutura simples e se reproduzem mais rapidamente que os vegetais, além da grande capacidade de absorverem dióxido de carbono do meio, né? Fixam carbono, devolvem oxigênio. Esses organismos não são constituídos por tecidos heterogêneos, complexos. Entretanto, assim como os vegetais, possuem parede celular. Parede celular nos vegetais é de celulose. Se ele está se referindo à parede celular de algas em relação a vegetais, então é porque a gente sabe que existem muitas algas também que existem parede celular de celulose, como as algas verdes que deram origem aos vegetais, aos primeiros vegetais, certo? E algumas outras espécies também de algas que podem ter celulose na estrutura. Para a obtenção do biocombustível a partir de algas e vegetais, é necessário utilizar no processo uma enzima. Então, para que eu possa usar esse material, certo? Como um biocombustível, eu preciso quebrar essa celulose, certo? E aí, qual é a estrutura que faz essa quebra? A celulase. Então, a nossa resposta é a letra D de dado. Tranquilo? A amilase eu teria que quebrar amido, certo? Reserva energética dos vegetais. Pode ser reserva energética também, né, de algas verdes, né, e alguns outros tipos de algas unicelulares, tá? Mas não seria a nossa importância aí de usar como um biocombustível, tá? Até porque o amido tem muito menos carboidrato que a celulose. A celulose ela tem muito mais carboidrato, é um polímero muito maior que o amido. Tranquilo? E se for falar de maltose, pior ainda, né? Que a maltose é formada só por duas glicoses, tá? Então, e quitinase, lembre que aí no caso seria quebra de quitina. A quitina a gente tem revestindo a parede celular de fungos e o exoesqueleto de artrópodes, como insetos, certo? Então não tem nada a ver aqui com as nossas algas, ok? Então a resposta correta, letra D, celulase. Muito bem. FUVEST 2020, essa aqui é uma questão subjetiva, eu adaptei ela, tá bom? A gente fez uma adaptação para a gente poder usar ela, ok? Aqui como uma questão objetiva. Então, entendam a interpretação da questão. Ó. Ao investigarem as razões para um evento de maré vermelha, certo? Que ocorreu em uma região costeira do Brasil, os cientistas e técnicos encontraram uma relação entre a pluviosidade na área, ou seja, a quantidade de chuva, né, que normalmente está associado ao momento de multiplicação de muitas algas, o tratamento e destino de esgotos domésticos, né, porque se eu não trato esgoto, jogo esgoto direto nos rios e mares, pode gerar maré vermelha. Um processo, vem de um processo chamado de eutrofização, certo? E a abundância de algumas espécies de microalgas com toxinas nocivas à saúde humana, segundo o gráfico abaixo. Aí, olha o gráfico. A gente tem esse gráfico pontilhado das chuvas. Perceba que a quantidade de chuvas mais altas está batendo exatamente também com o crescimento, né, de microalgas, certo? Microalgas estão aqui, ó, linha reta. E a contagem de coliformes fecais. Gente, coliformes fecais, a gente tem as bactérias das fezes, né? Então, você tem uma água que não é tratada, tem muita bactéria, né, desse tipo, de coliformes fecais, né, como a Escherichia coli, certo? Então, olha só a relação, ele está interagindo. A abundância de chuvas,
aumento, né, excessivo de matéria orgânica no meio, de fezes, né, com essas bactérias no meio, e isso está associado a um boom, a uma explosão demográfica. Ó, tá vendo? As algas estão aqui embaixo. Depois disso, as algas elas crescem exponencialmente, né, e criam um boom, uma explosão. Depois as outras condições começam a cair, certo? E isso aqui é a maré vermelha ocorrendo, né? Aí o que é que a gente tem na questão? Olha só o comando da questão, né? O provável tipo de espécie de microalgas encontrado. Opa! Qual é a alga que realiza maré vermelha? E o mês da ocorrência desse fenômeno, aí é só, gente, interpretação gráfica. Ó. Se isso aqui, ó, que eu estou apontando, é que representa a abundância dessa alga, então essa alga ela vai ter uma explosão demográfica no mês de março, ok? Então nós já achamos o mês e qual é a alga que realiza maré vermelha? A gente só tem um grupo de algas, né, pirrófitas, que a gente chama de dinoflagelados, né? Olha aqui eles, dinoflagelados, e o mês de março. Então, a nossa resposta correta, a letra C de casa, ok? Próxima questão, a questão de relacionar a coluna, tá? Então, questão bem direta, aqui já tá as informações, né? Os grupos de algas, certo? Euglena, dinoflagelado, né? Só estaria faltando aqui, né, as diatomáceas, certo? Que são crisófitas, são aquelas que têm o diatomito, né? Quando elas morrem, tá? Não estão aqui, a parede celular de sílica, certo? Como rocha, tá? Mas ela não está aqui. Então aqui eu tenho euglenas, né? Das euglenófitas, o grupo lá das algas que fazem nutrição mixotrófica, ela pode se nutrir de duas formas, autotroficamente, quando tem luz, e quando não tem luz e ela não tem mais reserva energética, ela passa a ser heterotrófica. Então, por isso, nutrição mixotrófica é uma característica que já marca esse grupo. Dinoflagelados, que é o grupo, né, das algas pirrófitas que fizeram a maré vermelha, que a gente viu aquela questão, mas que também fazem o fenômeno da bioluminescência, que é liberar a luz em contato com a coisa. Inclusive, até as ondas mesmo batendo, né, podem gerar essa liberação de luz, bioluminescência, tá? Clorofícias, algas verdes, que dão origem aos vegetais, certo? Rodofícias, algas vermelhas, são as únicas que têm clorofila A e D. Lembra da nossa regrinha? A regrinha é clorofila A e D, algas vermelhas ou rodofícias. Clorofila A e C, né, as demais algas. E A e B, nós temos dois grupos, as euglenas, euglenofícias, e as algas verdes ou clorofícias, ok? As demais, então, dinoflagelados, diatomáceas, algas pardas ou marrons, né, que são as feofícias, as algas gigantes, essas têm clorofila A e C, ok? Rodofícia, né, então, sim, vamos interpretar, né, nossa sequência. Então, ó, dessas colunas aqui, qual seria relacionado à letra A, né? Vamos primeiro ver as nossas respostas para a gente ver como é que a gente pode combinar. Qual a alternativa que traz corretamente as relações das colunas 1 e 2? Então, começa com a letra A sempre. Então, vamos começar com a letra A, euglena. Dessas aqui, qual seria euglena? Né? Perceba aqui, ó, alga unicelular, flagelo para locomoção, ausência de parede celular, é um tipo de alga, né, que se ela for modificada de água salgada para água doce, por ela não ter o vacúolo, ela estoura, certo? Mas de água doce para água salgada não acontece nada, é igual aquele exemplo lá dos protozoários daquela a questão que a gente resolveu, tá bom? E as euglenas, ó a característica que a gente fala que marca, ó, nutrição mixotrófica. Então aqui a gente sabe que ele está falando de euglenas, então letra A, né, tem a ver com a coluna 5. A5, opa, tem duas respostas, a gente já elimina A, B e C, fica entre a letra D e a letra E, ok? Letra B, dinoflagelados. Com relação aos dinoflagelados, qual dessas encaixaria bem? Né? Dinoflagelado não tem clorofila A e D, certo? É clorofila A e C, é do grupo das pirrófitas, né? E algumas realizam bioluminescência, tá? Característica importantíssima aqui para a gente associar com dinoflagelado. Dois fenômenos, né? A maré vermelha e a bioluminescência. Então, letra B, número 3. Opa, chama a resposta é a letra E. Mas vamos fechar para entender a relação, tá? Clorofícia, alga verde, só tem clorofila A e B.
né? Tem parede celular de celulose, pode ter reserva energética de amido, certo? Mas a grande característica que marca as algas verdes, clorofíceas, é a capacidade de ter originado os primeiros vegetais, certo? Então, deram origem aos primeiros vegetais, número 1. Então, letra C, número 1, bateu, ok? Rodofícias, red, vermelho, algas vermelhas. Então, quando eu estou trabalhando com as algas vermelhas, certo? É a única que tem clorofila A e D dessas algas aí que a gente está trabalhando, certo? Então, clorofila A e D. E a gente tem na parede celular das algas vermelhas, né, substâncias que podem ser usadas industrialmente, certo? Como o agar-agar, né, que é usado para produção de meio de cultura, para crescimento de micro-organismos, tá? De bactérias. Então, eu quero analisar uma bactéria, pego aquele material lá onde está o pus, coloco numa placa de Petri com fundozinho avermelhado, ali é o agar-agar, para nutrir aquela bactéria, ela crescer, a gente bota em estufa e depois analisar que bactéria é aquela, quais os tipos de antibióticos que poderiam matar essa bactéria. Ok? Então, aqui, rodofícia, né, seria número 4, D, número 4. E as feofícias, que são as algas pardas ou marrons, certo? Entram no grupo das que tem clorofila A e C, certo? E é o grupo das algas gigantes, certo? Essas são as maiores algas do planeta, as feofícias, em costões rochosos, tá? Geralmente em regiões de clima mais frio, temperado, ok? Mas a gente tem aqui no Brasil aquele sargaço, né? Ok? Que é uma alga que não é tão grande assim, mas ela se multiplica demais em alguns períodos e forma, às vezes, um mar de sargaço, certo? Bem, então, dentro do grupo das feofícias, vamos procurar aqui, né, ó, número 2, algas gigantes, com substância alginina, aí é outra característica das algas pardas ou marrons. Elas podem ter na parede celular um carboidrato chamado alginina, ou alginato, ácido algínico, que ele é um emulsificante ou estabilizante. Ele serve para solubilizar substâncias que tenham muito material, certo? E torná-los, inclusive, com uma consistência meio pastosa. Então, sorvete você vai encontrar, pasta de dente você vai encontrar, tintas você vai encontrar, certo? Muito usado industrialmente, tá? Tanto a alginina, que é da parede celular de algas pardas ou marrons, como a carragenina, que tem a mesma ideia aqui, a mesma função, só que ela é encontrada na parede celular das algas vermelhas, tá bom? Então, aqui Feofícia, a letra E, a gente combina aqui a nossa resposta é a letra E, ok? Bem, terminamos, né? Então, essas foram as questões que nós trabalhamos, certo? Espero que vocês tenham gostado aí da resolução, do nosso tira dúvidas, tá bom? Dá um likezinho aí, compartilha, se você quiser também divulgar para os seus coleguinhas que estão precisando tirar suas dúvidas, tá bom, gente? Um cheiro no coração, fiquem com Deus, tá? E até a próxima.